Eles estão há anos, eles estão desde 2019 tentando fechar o MBL. Eles tentaram fechar, eles queriam que a gente fechasse as portas. E eu já contei pra vocês, em 2019 eu me encontrei com o Kim, acho que com o Pedro, em Vinhedo, com meu irmão, logo quando houve aquela operação pra fechar o MBL. E a gente falou, talvez seja o caso da gente fechar o MBL, vamos tocar nossa vida. E ali, por uma pequena teimosia, acho que minha e do Kim, falou, não, vamos continuar, vai. E aí veio aquela eleição pra prefeito do Arthur, e a gente falou, cara, a gente é muito bom. E existe algo aí. E dali em diante, a gente só cresceu. Veja só, Flávio, você quase conseguiu em 2020. Faltou isto aqui. Você quase conseguiu. O Junito falou que meu pai não deixou, é verdade. Meu pai falou, cala a boca, Renan, cala a boca. O Renan tá maluco, cala a boca. Meu pai foi realmente bem decisivo aí nesse dia. E é muito louco que aí vem aqueles merdas e falam, o pai do Renan tá no partido. Vocês sabiam que o cara que inventou a marcha a pé pra Brasília foi meu pai? O cara que convenceu a gente a fazer a marcha em 2015. O cara que terminou imitado pelo Nicolas, né? Foi meu pai, não foi nem eu que inventei, foi meu pai. Meu pai que já ajudou a gente no jurídico, ajudou a gente com arrecadação, uma pessoa fundamental. Aí vem esses Nandos Mouras, aquele coitado, né? Assim, esse ano eu acho que eu devo ter falado 2 vezes o nome dele. Ele já deve ter falado o meu umas 1000, coitado. Mas entendam isso, tá? O farsante tem como função negar a existência do verdadeiro. Isso, é assim, existem muitos filmes, existem mitos sobre isso. Quantos filmes sobre irmãos gêmeos não existem, onde o irmão gêmeo tenta matar o outro? Tem um filme do Macaulay Culkin, muito bom, chama Anjo do Mal. Checa aí, é um filme de criança, em que existe uma criança má, que ela quer matar o irmãozinho bom, tá? É Anjo Mal e tal. Anjo Malvado, esse aí, tá? É mais ou menos isso. É mais ou menos a história do Caim e do Abel, entendeu? Existe um problema no duplo que se considera inferior. O duplo que se considera inferior e sabe que existe um superior, ele precisa matar o superior para existir. A ideia do irmão... Você pega a história do Hamlet, que se reflete, por exemplo, no Rei Leão. O que acontece no Rei Leão? Vai pra eu trazer aqui exemplos mais de cultura pop pra vocês. Que basicamente o Rei Leão é o Hamlet. O Scar é o irmão falho qual é o nome do pai do Simba? Do Mufasa. O Scar é a versão falha do Mufasa. Qual é a função do Scar? É matar o Mufasa. O Scar precisa matar o Mufasa. O Mufasa morre pro Scar se estabelecer como líder. É o que o bolsonarismo fez com o MBL. O bolsonarismo falou, matemos o que há de verdadeiro e a gente se estabelece. Só que, olha que maluco, o MBL se reiniciou. O Simba do MBL é aquele grupo de 300 pessoas que assistiam a live. Esse foi o reinício do MBL, que passa por toda a sua trajetória e encontra seus novos aliados, seu Timão e Pumba, sei lá, um Bisoto aqui, ou não sei o quê, e vai renascendo lentamente até retornar. E agora o Scar quer fugir. Vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Tô falando aqui pra quantas pessoas? Pra 10 mil pessoas. Vocês entenderam? Quando vocês entenderem a relação do bolsonarismo conosco, de todo, dos ex-MBL, que, veja, o ex-MBL ele sai do MBL e aí ele precisa, a sombra do MBL sobre ele é tão grande que eles passam os dias falando do MBL. Todos eles são vidrados na gente. Eles criam grupos de WhatsApp entre eles pra tentar vazar conversas. Costenaro, só pegar o Fernando Holliday, que mais? É pegar a lista toda. São todos, salvo raríssimas exceções, obcecados. Mas o bolsonarismo assim, é de longe o mais obcecado com tudo isso. O bolsonarismo, ele vê isso tudo como um problema, porque eles viram quem nós éramos no impeachment. No impeachment, veja, vocês precisam entender que tem 10 mil pessoas, ainda é bem importante fazerem até corte o que eu tô falando. No impeachment da Dilma, o Bolsonaro era um deputado que estava presente,
desde os anos 90. E aí surge a queda do PT e ele foi incapaz de fazer qualquer coisa. Ele não liderou em nada, não houve nenhuma... Não é nem que liderou, não houve participação do Bolsonaro no impeachment da Dilma. Ele não fez nada. Nós chegamos, mais jovens, nós organizamos as ruas e nós fomos pro parlamento e nós organizamos o parlamento. Quem teve que dar esporro no Aécio, quem teve que ligar pro Caiado, essas coisas assim, né? Espero que o Caiado se comporte de maneira muito decente na campanha. Mas quem precisou dar esporro no Caiado? Caiado, em Goiás, 2015. Você e o Aécio vocês não estão querendo receber a marcha pra fazer o impeachment? A gente vai pra cima de vocês. Eu, meu caro, foi lá resolver, né? Fomos nós. Então, a gente trabalhou pela queda da Dilma Rousseff com um grau de excelência que essas pessoas não conheciam. É lógico que isso machuca eles. Imagina você ser o Carluxo, em que deve ter por volta da minha idade o Carlos Bolsonaro. Tenta dar uma checada, mas é por aí. Eu devo ter 42, deve ter 43 ou 41, por aí. 43. Imagina você ser o Carluxo. Apareceu que tem a idade dele, nunca fui vereador, nunca fui nada. E eu fiz coisas colossalmente maiores que o pai dele, que é a referência máxima de existência dele, tá? Isto para ele é tipo uma morte. Então esses caras geraram uma fixação. O MBL não pode existir. Aí MBL é traidor, MBL é comunista. Cuidado com o MBL! Não ouçam o que o MBL tem a dizer. É perigoso. Não. Cuidado, eles estão falando algo. Não, é tudo mentira. Ele é comunista, tá? É tudo mentira. Deu certo por um tempo. Não vai dar mais certo agora. Acabou. Não existe mais essa possibilidade. Essa eleição demonstrou isso. Vocês não têm condições mais de evitar isso. E nós seremos implacáveis com vocês. Implacáveis. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Nós não somos o Nicolas, que é falso e fica com uma faca nas costas de vocês, furando todo dia um pouquinho. Nós não somos isso. Nós não somos os influenciadores, os aliados de ocasião. Nós somos pessoas de verdade. Então, tudo que nós vamos fazer vai ser cara a cara, vai ser verdadeiro. Entendeu? E eu nem sei se existe possibilidade de redenção pra vocês. Porque se a gente tá falando aqui em categorias, né, qual é a categoria do bolsonarista pra ter a redenção? Existe uma redenção pro Scar no Rei Leão? Existe? Qual seria a redenção possível pra ele? Flávio, retire a candidatura e nos apoie? Imploda o sistema dizendo que sabe? Eles nem sabem muita coisa. Eu juro pra vocês, os Bolsonaro nem sabem muita coisa, porque eu volto a... eles não foram nem muito capazes de controlar o sistema em si. Então, nem tem muito que vocês possam fazer. Vocês não têm uma jornada de redenção. E sabe o que é o pior? Não é que nem que vocês são maus, ainda que o sejam. É que vocês são fracos. E, infelizmente, a democracia, num país em que as pessoas tiveram uma péssima educação, num país em que a sensibilidade artística, cultural das pessoas nunca foi devidamente cultivada, as mentiras que vocês plantaram, elas colaram pra muita gente. E aí a farsa da família de vocês se estabeleceu. E essa farsa permitiu que pessoas sem nenhum talento pra absolutamente nada, sem nenhuma capacidade, sem nenhuma resiliência, sem nenhuma fibra moral, chegassem onde chegaram. Vocês ocuparam as maiores posições da República. E em grande medida ainda ocupam posições importantíssimas. E vocês não fizeram nada de útil com isso. Vocês fizeram negócio. Vocês fizeram lobby. Flávio Bolsonaro, você comprou uma mansão em Brasília, num negócio muito estranho, sendo tocado pelo presidente do BRB, que é envolvido no caso do Banco Master. Você foi para um cassino com o senhor Willer Tomás gastar dinheiro em cash. Você todo cristãozão, gastando lá com aposta. Você sacava o dinheiro dos seus funcionários fantasmas do seu gabinete, cometendo crime de peculato por anos a fio com um sujeito chamado Queiroz. E você foi salvo pelo STF. Primeiro pelo senhor Dias Toffoli, depois pelo senhor Gilmar Mendes, pra poder falar por aí junto com seus puxa-sacos que não, eu nunca fui condenado por isso. É óbvio. Quando o Flávio fala isso é o seguinte: imagina que uma pessoa foi lá e matou teu pai. Teu pai tá estirado, o corpo dele tá estirado no meio do chão, sangrando, morto.
Aí o bandido vai, ele faz um acordo com o delegado, faz um acordo com o juiz e não vai preso. Aí ele avisa, aquele corpo não existe. Aquele corpo... Não, o corpo existe. O crime foi cometido. Só que num país de impunidade, crimes cometidos podem ser passíveis de não ter punição simplesmente porque você está num país corrupto. Flávio Bolsonaro, a rachadinha aconteceu. O dinheiro foi sacado, todas as provas existem. Você não vai negar isso. O corpo tá lá, estirado no chão. O corpo tá lá, estirado no chão. As provas todas existem. No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.